colocando em ordem os estudos, né? Que nós não podemos colocar ainda, mas vamos, talvez amanhã já consiga mandar. Silvia Gavião, Deus te abençoe, minha filha, um beijão para você, um grande abraço. Silvia, esposa do Cláudio, gente fina, mulher abençoada, mulher de Deus, Deus te abençoe poderosamente. Misael está dizendo que o som e o áudio estão muito bons. Obrigado, Misael, pela ajuda aí, vai me ajudando, você sabe que vocês aí no Sul são mais experientes do que eu nessa área de transmissão ao vivo, né? Então vai me dando uma força aí, pelo amor de Deus, me ajuda. Graças a Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Tati está assistindo, Tati Souza, muito bem-vinda, Tati. Seja bem-vinda, firme aí nas promessas do Senhor, mulher de Deus, graças a Deus, paz do Senhor para você, Tati, também. Deus te ajude poderosamente, mulher abençoada, muito abençoada, graças a Deus por isso. Aleluia. Mais 10 segundos e vamos orar e vamos dar início à nossa palavra desta noite. Pedro Paulo, seja bem-vindo, Pedro Paulo, está assistindo já entrou também, seja bem-vindo, muito obrigado. Irmãos, 17 horas, vamos orar e vamos dar início ao nosso estudo desta tarde. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua bênção, pela tua presença. Muito obrigado, Pai amado, pela tua graça, tua orientação, tua direção. Muito obrigado pela inspiração para realizar essa transmissão ao vivo. E eu quero te pedir, meu Pai, nesta hora, que teu Espírito Santo possa estar no coração de cada um, de cada um que está nos assistindo, nos ouvindo. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra, Pai amado, possa penetrar no coração e ser uma bênção na vida deles. Por isso, Pai amado, que eu te peço agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que as tuas mãos poderosas estejam estendidas por todas as partes onde houver alguém assistindo e participando desta palavra. E que ela seja bênção para todos. E não permita, meu Pai, que os meus lábios desviem qualquer palavra que não seja a tua palavra. Me orienta, me ajuda e me abençoa para que eu possa ensinar, ministrar exatamente aquilo que teu Espírito Santo tem colocado no meu coração. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Plácido Ventura, Hélio Mariano, Pai do Senhor, Hélio, tudo bom? Plácido Ventura, lá de Vassoura, meu irmão amado, meu irmão caçula. Graças a Deus, aliás, o segundo caçula, né? Deus te abençoe aí, Vassoura, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lenita, ô Lenita, tudo bom? Seja bem-vinda, graças a Deus. Ih, como está chegando gente hoje. Hoje o pessoal está chegando depressa. Graças a Deus. Não se esqueçam que no último domingo eu ministrei sobre as 10 características da igreja bíblica, da igreja que foi desenhada por Deus para ser apresentada à humanidade, mas como o assunto é muito vasto, eu só consegui ministrar 3 características, que foi perseveravam na doutrina dos apóstolos, uma característica da igreja, uma delas, a primeira, né? A segunda, perseveravam na comunhão. Pedro Paulo de Teresópolis, seja bem-vindo, Pedro Paulo, amém, Deus abençoe. Perseveravam na comunhão e perseveravam no partir do pão. Então, a doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e no partir do pão. Eram as 3 primeiras características, são 10, né? Terezinha Sobre, de Miraí, Minas Gerais, lá na Zona da Mata, Deus te abençoe, minha filha. Samuel Farjon, o homem de Deus também, minha esposa da Miriam, Farjon. Ih, agora está entrando muita gente. Minha pastora, Tânia Bandeira, Deus te abençoe, minha pastora. Firme e forte, aleluia. Essa mulher é mulher de Deus, graças a Deus. E hoje nós vamos dar prosseguimento. E eu falei Vassoura, o pastor me corrigiu, é Valença, não é Vassoura, é Valença. Graças a Deus, aleluia. Amém, vamos continuar. Pedro Paulo Freitas, já foi membro do Evangelho Pleno lá em Teresópolis. Deus te abençoe, meu amado irmão, meu grande amigo. Não é Vassoura, é Valença, já corrigi, Plácido, Deus te abençoe. Já fiz a correção, desculpe. Vamos lá. Então, 1, 2, 3, agora vem a quarta. A quarta característica da igreja bíblica, da igreja que começou em Jerusalém, a igreja poderosa, a igreja modelo, a igreja padrão, a igreja primitiva, a igreja que foi perfeitamente estabelecida pelos apóstolos,
fizeram exatamente como modelo que tinham recebido do Senhor, e aí então a igreja começou a funcionar. Por isso crescia tanto. Marcos Bertolino, aleluia, pastor Marcos, lá de Lorena, de Guaratinguetá. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a quarta característica é que eles perseveravam também nas orações. Ou seja, preste bem atenção numa coisa interessantíssima quando eu falo perseveravam nas orações. A respeito da oração, quando eu falei da oração do Pai Nosso, num dos vídeos anteriores, eu ministrei sobre os 7 princípios do Pai Nosso. Você já tem isso na mão, eu vou te mandar isso por escrito também, e quero que você entenda a respeito desse negócio de perseverar nas orações. Olha que coisa interessante. Característica número 1, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Característica número 4, perseveravam também nas orações. Então, uma igreja modelar, uma igreja que é o desenho de Deus, uma igreja que nasceu no coração do Senhor, ela é uma igreja que tem a palavra e tem a oração. Não pode só ter a palavra ou só ter a oração. Porque o próprio Senhor Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, palavra, e nem o poder de Deus, oração. Então, tem que haver um equilíbrio fortíssimo entre você receber a palavra e também as orações. Se você recebe só a palavra, mas não é uma pessoa de oração, você provavelmente vai virar um legalista, um sujeito que entende de leis, como um advogado, vai falar lei, 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 mas não vai ter a unção, a graça, o poder, a bênção, a benignidade, a bondade, as maravilhas, o fruto do Espírito dentro de você. Mas, porém, se você também não é muito chegado à palavra e só quer saber de orar, vamos subir um monte, vigília, vamos orar, orar, e não ter a palavra entrando em você, você vai virar um fanático. Então você escolhe, ou você vai ser um legalista, ou você vai ser um fanático, entendeu? Como o Senhor nem quer o legalista, nem quer o fanático, ele então disse: errais, não conhecerás as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, tem que ter a palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Jesus Cristo ministrava e orava. Jesus Cristo orava e ministrava. Ele fazia as duas coisas. A igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, a poderosa igreja de Jerusalém, ela tanto orava como tinha também a palavra. Então guarde bem isso, para você não esquecer nunca dessa situação. Tem pessoas que qualquer coisa que você fala com ele, tem que orar, irmão, e esquece da palavra. Olha que coisa interessante. O Senhor nunca reclamou de que o pessoal não estava orando. A reclamação do Senhor lá no Antigo Testamento, ele falou o seguinte: o meu povo está perecendo, está morrendo, porque lhe falta o conhecimento. Eles até oram muito, mas não conhecem nada. Eles oram, as orações são vazias porque não sabem o que querem. Eles têm que aprender que o conhecimento vai fazê-los se aproximar de mim. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se aproxima dele, né? Mas sempre com oração também. Então, a oração nos ajuda em muitos sentidos, e eu quero dizer uma coisa para você aqui, que talvez seja uma revelação para você. A oração nos ajuda em muitos sentidos, não somente no sentido espiritual, e também no sentido humano. Quando uma pessoa ora, ela se sente bem, ela se sente abençoada, ela sente que a sua autoestima sobe. Porque quando ela está orando, ela tem convicção no seu interior que ela está conversando com Deus. E qualquer pessoa que bota na cabeça que está conversando com Deus, ela se sente bem, feliz. É como se ela estivesse conversando com uma pessoa além, muito acima do presidente desse país ou de qualquer rei dessa terra. Está conversando com aquele que é o Senhor do universo e ele está te dando atenção. Que maravilha, como é bom. Tem pessoas na terra que não querem te ouvir. Tem pessoas na terra que nem suportam te ouvir, mas o nosso Pai Celestial, Ele ama te ouvir, Ele quer te ouvir. Não importa se você vem chorando, se você vem sorrindo, se você vem reclamando, se você vem falando de dificuldade, não importa, Ele quer te ouvir. Você precisa orar. E a oração, então, produz certos efeitos aqui na terra também. Olha que coisa interessante. Além de cultivar a koinonia, que é a comunhão, a unanimidade na oração era também outro fator de sucesso no crescimento e revelação da igreja recém-nascida de Jerusalém. Como mencionamos no princípio desses estudos, a igreja foi fundada no meio do povo judeu.
A igreja, ela foi estabelecida, ela foi gerada, ela foi começada, iniciada, inaugurada no coração da nação judaica. Preste bem atenção, porque quando a gente fala isso, você tem que entender que a igreja nasceu conhecendo a cultura judaica, o entendimento judaico, o conhecimento judaico, a doutrina judaica, todas essas coisas. Hoje em dia, você vai ver em certos lugares, certos obreiros até, que quando se referem a Israel, eles criticam Israel, eles combatem Israel. Eu já vi pastores que são inimigos de Israel. Coitados, não conhecem nada de Bíblia, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando veio, ele derrubou a barreira, a separação. Que a Bíblia diz que ele, de dois povos, ele fez um. Aí ele falou assim, não tem mais agora nem judeu, nem grego, nem gentio. Agora é um povo só. Então não adianta você querer se desconectar dos judeus, porque você não consegue. Nem os judeus se desconectarem da igreja. Nós somos um só povo. Agora é um povo só. Então a oração nos ajuda nisso. Nós oramos por Israel. A Bíblia nos orienta a orar pela paz de Jerusalém. E nós oramos pela paz de Jerusalém. Jerusalém é a cidade celestial. Aí vem alguém, não, mas isso já passou, isso é antigo. Agora está no tempo da graça. Pelo amor de Deus, não desconecta, não anula a Bíblia. Não cancela a palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. Né? Vamos lá. Ela foi fundada no seio do povo judeu. E começar suas atividades, ela não tinha nenhuma referência eclesiástica. Ora, preste bem atenção numa coisa. Eu estou dizendo para vocês que a igreja primitiva orava. Mas ela orava como? Onde que ela aprendeu a orar? Jesus Cristo ensinou um modelo, conforme eu falei para vocês. Mas os primeiros cristãos eram judeus. Então, esses judeus já sabiam orar. Eles oravam da forma que eles sabiam. Você vai ver na Bíblia que tinha judeu que orava 6 horas da manhã, 9 horas, meio-dia, 3 horas, 18 horas, né? E tinha lá o horário dele orar. Não importa se ele dava 3 horas, 6 horas, 9 horas, meio-dia, meia-noite. Talvez tenham pessoas hoje que creem que a oração da meia-noite é melhor do que a da meio-dia, que a oração das 9 horas é melhor do que a das 3 horas da tarde. Não se iluda com isso. A hora que você quiser falar com o Senhor, Ele está pronto a te ouvir. O Senhor está de plantão às 6 horas da manhã, está de plantão às 9 horas da manhã, a meio-dia, 3 horas, 18 horas, 21 horas, meia-noite. A Bíblia diz que o Senhor não dorme, jamais dormirá o guarda de Israel. A hora que você quiser falar com Ele, Ele está à sua disposição para te ouvir, tá? Agora, se você quiser fazer o seu plano de oração, se você botar no seu caderninho, eu quero orar às 7h30 da manhã, 8h30, 9h30, a hora que você quiser. O importante é que você seja unânime na oração. Então, por isso, por ser criada no meio do povo judeu, a igreja, então, tinha os costumes judaicos. Foram trazidos da comunidade como referências, apenas como referência, não como doutrina, não como obrigação, mas como referência para eles poderem orar. Então, por exemplo, era costume dos judeus orar no templo 3 vezes ao dia. Né? Era muito comum isso. Havia oração da hora terceira, 9 horas da manhã, a hora sexta, meio-dia, e a hora nona, 15 horas. Então, era hábito, 9 horas, vou no templo. Meio-dia, vou no templo orar. 3 horas, vou no templo orar. Era apenas um costume. Não quer dizer que o Senhor estava no templo esperando. Não quer dizer que só lá que a oração ia ser respondida. Era o costume deles e eles continuaram esse costume orando sem problema nenhum. Isso não altera em nada, não modifica em nada, não quer dizer que a oração era mais ou menos poderosa, não tem problema nenhum. Amém? Eram orações coletivas, essas orações do templo, segundo o costume era seguida de cânticos e orações. Na verdade, era um culto de oração e adoração. Era um culto onde eles oravam e adoravam a Deus. Então, não era apenas uma oração metódica, não era apenas uma oração formal. Era uma oração de alegria, de louvor, de cântico, de adoração. Era uma oração onde realmente sentiam a graça e o poder de Deus. A perseguição, quando veio a perseguição contra a igreja, o crescimento acelerado e as circunstâncias forçaram a necessidade deles buscarem outros tipos de orações fora do templo. Porque com a perseguição, já não podia mais estar lá no templo orando. Então tinha que orar onde? Nos montes, nas casas, no deserto, nos matos, né? Corriam para todo lugar. Hoje ainda há pessoas que creem que a oração dos montes é mais poderosa, é mais espiritual, é mais isso, é mais aquilo. Na verdade, o costume de orar no monte, e lá em Jerusalém,
quando fala assim, Jesus orava no monte, os apóstolos oravam no monte. Se você já foi a Israel e se você foi principalmente a Jerusalém, você vai ver que Jerusalém está cercado de montes por todos os lados. Ela está cercada de vários montes. Então, em Jerusalém, quando você anda por Jerusalém, ou você está descendo ou está subindo, não tem lugar plano. Então, qualquer pessoa que ora em Jerusalém está orando no monte. Quando você está orando no muro, lá no muro de Jerusalém, o muro está no monte. Jerusalém está sobre o monte. Aí você desce ali, vai lá para o Monte das Oliveiras, é um monte. Para onde você for, você está no monte. Então não tem diferença nenhuma. Então, o monte hoje, na verdade, simboliza que você está num lugar tranquilo, abençoado, longe do burburinho, longe do barulho, longe de todas as coisas. Isso é muito bom para você. Agora, não vamos começar a criar uma série de celeumas, né? Eu fui no monte, lá eu fui abençoado, aqui embaixo eu não fui. Ou seja, o Deus que te abençoa lá em cima é o Deus que te abençoa aqui embaixo. O nosso Deus, ele é um Deus dos montes, mas é também o Deus dos vales. Ele vai te ouvir no vale e vai te ouvir no monte. Onde você estiver, ele sempre te ouvirá. Você imagina que Jonas, famoso Jonas, profeta Jonas, o desobediente Jonas, o homem que tentou fugir, o homem que tentou se mandar, sabe onde é que ele orou? Ele orou dentro da barriga do peixe. Nem estava no monte, nem estava no vale, estava dentro da barriga de um peixe, e quando ele viu o desespero que ele estava, achando que ia morrer, dentro da barriga do peixe ele ora, e Deus ouve a oração de um homem que está dentro da barriga do peixe, né? Eu não aconselho você a entrar em peixe nenhum para orar, mas se um dia um peixe te engolir e você ficar vivo, ora que Deus vai te ouvir, com certeza, absoluta, né? Então, onde você estiver. Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele não estava em cima do monte, nem estava no vale, estava pendurado na cruz. E lá na cruz ele também orou. Deus ouviu a oração dele na cruz. É maravilhoso isso, né? Vamos à frente, né? Para a gente poder ganhar tempo aqui. Então, nesse estilo de oração que foi ensinado por Jesus Cristo, aquele que nós já falamos aqui, o modelo, Jesus poderia buscar no Antigo Testamento algumas... Se ele não quisesse ensinar aquele modelozinho, né? Pai Nosso, está no céu e tal, ele podia buscar no Antigo Testamento um monte de modelo de oração que tem no Antigo Testamento. Oração de Jabes, oração de Daniel, oração de Moisés, oração de Ana. Mas como tem oração, como tem modelo de oração, né? Mas ele preferiu trazer o modelo dele. Jesus Cristo, então, é assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí estabeleceu aqueles 7 princípios da oração do Pai Nosso, que nós já ministramos aqui, e você vai receber esse estudo escrito para você entender e ministrar na sua igreja, se você quiser, tá? Aqueles 7 princípios da oração do Pai Nosso, tá? Então, principalmente, perseverar na oração, era a bênção que eles tinham, e depois da oração, não sei se você tem alguma dúvida quanto a isso, né? Eu sempre digo que a igreja, ela precisa ter um culto de oração. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu não estou querendo aqui emitir opinião, nem falar nada de mim mesmo, né? Mas eu quero dizer uma coisa que é um ensino para vocês verdadeiro. Veja se você, pastor, se você é apóstolo, profeta, você que dirige a igreja, veja se você consegue fazer um culto de oração na sua igreja, onde as pessoas cheguem na oração não para pedir nada. Não é que eles vão fazer um culto de causas impossíveis, causa das dificuldades, causa não sei o quê. Não. Faça um culto onde as pessoas vão para agradecer, orar e cantar a Deus. Pastor, se você conseguir fazer um culto, é culto mesmo, é cultuar a Deus com oração. Se você conseguir fazer um culto de oração onde ninguém peça nada, só vá para adorar e cantar, você vai ver uma poderosa transformação na sua igreja. Eu te garanto isso, né? Eu conheci um pastor que tinha 70 membros na igreja durante 10 anos, a igreja dele não crescia de jeito nenhum. Um dia ele falou que ia desistir. Quando ele disse que ia desistir, porque ele tinha usado muitas estratégias, usou isso, usou aquilo, usou célula, usou não sei o quê, evangelismo de rua, usou tudo que ele pôde usar de estratégia, ele usou. Mas não deu certo. Aí um dia ele falou que ia desistir. Aí o Senhor disse para ele, não desiste não. Veja se você usa a minha estratégia. E ele perguntou ao Senhor, e qual é a sua estratégia, Senhor? E o Senhor respondeu, na verdade, eu não tenho estratégia nenhuma. Esse negócio de estratégia foi vocês que inventaram, porque eu já dei um modelo para vocês qual é.
das 10 características da igreja. Se viver, acontece isso. E numa dessas características, vocês têm que fazer uma oração, um trabalho de oração, um culto de oração, onde vocês tragam a minha presença para dentro da igreja. Vocês não entendem que a minha presença vai atrair todos os pecadores. Eu não vou contar muita história desse pastor, não, né? O pastor lá, pastor Rodrigues, lá da Colômbia, de Bogotá, ele e a esposa dele, Maria, pastora Maria, eles estavam com 70 membros, não cresciam. Hoje, a igreja deles está beirando cerca de 80 mil membros. 80 mil membros em Bogotá. Se você quiser, você vai lá. Agora não dá por causa da quarentena, mas você vai lá, você vai ver o que é um homem que de 6 horas da manhã até meio-dia, ele fala para todos esses 80 mil: eu não atendo ninguém, nem eu e minha mulher. Se você ligar para mim de 6 horas da manhã até meio-dia, o telefone vai estar desligado, porque eu não atendo ninguém. Se morrer alguém na igreja, que seja até membro da minha família, só me avisa depois do meio-dia, porque todos os dias da minha vida, de 6 horas da manhã até meio-dia, eu e minha esposa estamos na presença de Deus e trago a presença dele para a igreja. 80 mil membros. E a estratégia dele é só trazer a presença de Deus para a igreja com oração. E nós, às vezes, não entendemos isso. Queremos enfiar as nossas estratégias, nossas táticas de evangelismo. A minha é fazer célula, a minha é fazer isso, a minha é fazer encontro. Né? Usa a presença de Deus na tua igreja, você vai ver o que acontece. Amém? Então, vamos continuar aqui, falamos de oração, né? Agora vamos para a característica número 5, né? Vou falar muito de oração, porque lá no princípio da oração, eu já ensinei muita coisa sobre oração, e você pode pegar lá e ver tudo aquilo que foi falado para nós entendermos realmente o que é oração. Então, característica número 5. A Bíblia diz: em cada alma havia temor. A igreja de Jerusalém tinha temor a Deus. A igreja de Jerusalém, ela tinha temor ao Senhor. A igreja de Jerusalém glorificava o nome do Senhor, porque ela tinha um respeito reverencial pela palavra de Deus. Ela não torcia a palavra, não inventava moda. Ela não tinha estrelas brilhando. Ela não tinha estrelas no púlpito conforme nós temos hoje. Hoje nós somos uma igreja onde cada um que sobe no nosso púlpito quer ser uma estrela a mais a brilhar. Não dá certo. Não dá certo. O céu não é aqui, o céu é lá em cima. Então, cada vez que alguém quer brilhar, quer aparecer, quer ser o maioral, quer ser esse, quer ser aquele, com a palavra de Deus não vai dar certo. Tem que haver temor no coração. Tem que haver muito temor, e não tinha temor. Eu vou explicar o que é a palavra temor. Eu posso dizer para vocês que a palavra temor é uma palavra que tem um significado interessante, porque para o incrédulo o temor significa uma coisa. Para o cristão verdadeiro, o temor significa outra coisa. Então, é a mesma palavra, é o mesmo temor, é o mesmo Deus, mas quando vem ao nosso coração, para o incrédulo funciona de um jeito, para nós filhos funciona de outro jeito. Então, a característica número 5 é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando um homem, quando uma mulher é temente a Deus, significa que ele vai se tornar uma pessoa sábia. Quando ele começa a entrar pelo caminho da soberba, ele vai para o caminho da ruína, porque assim como o temor é o princípio da sabedoria, a soberba é o princípio da ruína. Então, a humildade é uma virtude poderosa, estabelecida pelo Senhor, para que nós, homens e mulheres de Deus, possamos andar nessa terra. Por mais unção que você tenha, eu queria que você tivesse unção tripla, unção quádrupla, muita unção na sua vida. Mas quanto mais unção você tiver, mais humilde seja. Porque eu vejo tanto pastor por aí se engrandecendo a sua igreja, achando que ele é o bom, achando que ele é melhor, achando que está superior ao amigo. Olha, continua na humildade que você vai longe. Continua sendo humilde, não deixe esse temor sair do teu coração. A palavra temor, como eu falei, tem 2 sentidos. O sentido meramente etimológico, a terminologia da palavra, a etimologia da palavra, determina seu significado como sendo medo. Temor é medo. Só que a palavra medo aí tem um detalhe interessante. Você pode ter medo de alguma coisa, porque realmente aquilo é repugnante, te impõe medo, ou você pode ter medo porque você é uma pessoa responsável, né? Então, por exemplo, vamos usar o veículo como um exemplo.
Uma pessoa que não tem medo no volante, que não tem temor no volante, ele pega o carro dele, acelera, ultrapassa o sinal e bota 100, 120, 140, ele não tem medo de nada. Na verdade, esse medo dele é um medo irresponsável. Mas pega uma pessoa que tem temor pela vida, ele vai andar segundo as regras, vai andar a 100 km, vai andar conforme diz as placas, não vai avançar sinal. Todos dois estão com problema. Aí aquele que corre muito diz para aquele que é responsável: você está com medo? Ele falou assim: eu tenho medo porque eu tenho que respeitar, eu tenho medo porque eu amo a minha vida, eu tenho medo porque eu amo a minha família, eu tenho medo porque eu não quero morrer, eu quero viver ainda, eu tenho medo que Deus tem um propósito na minha vida. Ou seja, eu respeito a minha limitação. Por isso, quando nós nos relacionamos com Deus, o Senhor nos dá muita sabedoria, muita unção, muito poder, muita autoridade, mas isso gera em nós um temor de não poder cumprir, de não saber cumprir, um temor da gente fazer a coisa errada. Você imagina, eu aqui ministrando para vocês, eu tenho temor de abrir minha boca aqui e falar uma coisa errada. Não é que eu tenho medo de ministrar a palavra, não, eu ministro com prazer, com alegria, mas eu tenho temor de pedir a Deus que Ele não me permita dizer nada errado. Isso é um sinal de reverência, de respeito, de responsabilidade. Já a pessoa que não tem nada disso, então a pessoa fala o que bem entende, diz que bem entende e acaba metendo os pés pelas mãos, né? Então, um medo normal é aquele que se pode adjetivar de medo, se é que pode falar de medo normal, né? Este é o medo que não produz grandes consequências. Você tem medo do escuro, tem mulher que tem medo de barata, medo disso, medo daquilo, é um medo humano, vamos dizer assim, passageiro, né? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando na área espiritual, estamos falando de coisas espirituais, né? Então, no sentido bíblico, a palavra temor produz uma estranha situação. Para as pessoas que praticam a iniquidade e não querem saber das coisas de Deus, ela cria um medo apavorante, né? Um receio de que Deus vai castigar. Então você vê o relacionamento que alguns crentes têm com o Senhor, que eles creem, quando eles fazem alguma coisa errada, eles creem que Deus vai aparecer como se fosse assim um soldado, um militar, um verdugo com um cacetete na mão, que vai bater nele, que vai mastigar, que vai castigar. Ele não consegue olhar para o Senhor e ver que o Senhor é um pai. Nosso pai, nós não temos medo do nosso pai na terra, mas nós temos temor do nosso pai. Por quê? Porque nós respeitamos o nosso pai, né? Se o nosso pai diz assim, não faça isso, nós não fazemos. Nosso pai diz assim, chega em casa às 10 horas da noite, nós chegamos às 10 horas da noite. Eu me lembro quando era criança, era assim que meu pai me tratava. Não é que eu tivesse medo, meu pai me bater, me matar, não. Mas o meu pai dizia uma coisa, e por temor ao meu pai, eu o respeitava, eu tinha a responsabilidade de obedecer a ele, para ele saber que eu era um bom filho. Se fosse o filho rebelde, chegava no que queria, fazia o que queria, não tinha problema nenhum. Então, o temor pode produzir duas coisas diferentes em duas pessoas. É um medo que age no seio do espírito humano, não se pode controlar, ele apavora, aterroriza, para o incrédulo, aterroriza, incomoda, assombra, arrepia, ele mata. Mas, quando você vai, por exemplo, você vê aqueles salmistas, Asaf, o próprio Davi, falando certas coisas, para exaltar o Senhor, eles falam do temor que eles têm, e sempre em relação a Deus. Olha que os homens de Deus na Bíblia não tinham temor em relação ao diabo, por exemplo, né? Como muito crente hoje tem, né? Quando um crente fala assim, o diabo está me perseguindo, o diabo está furioso comigo, o diabo... Parece que ele está com medo do diabo. Olha, a palavra diz que maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então, se aquele que está em mim, está comigo, eu tenho temor a ele, o diabo vai correr de mim. Ele vai se mandar, ele vai fugir quando ele me vê, né? Porque a palavra do Senhor diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, eu me sujeito a Ele, eu tenho temor ao meu Deus, eu amo ao meu Deus, eu obedeço ao meu Deus, eu sirvo ao meu Deus, eu glorifico ao meu Deus, exalto ao meu Deus, eu adoro o meu Deus, estou me sujeitando a Ele. Quando o diabo me vê, ele corre. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando você tem um temor de Deus, não é você quem foge do diabo, é o diabo quem foge de você. Vai embora, desaparece. Então, aqui tem um salmo aqui, o Salmo 76, vocês vão receber no estudo, né? Não preciso ler aqui agora, vocês vão receber, porque é muito longo, né? Mas fala sobre isso, né? A situação de Asaf falando, né? Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel.
Em Salém está o seu tabernáculo, em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele o relâmpago do arco, o escudo, a espada, a batalha. Então, você vai no poder, ele vai exaltando o poder de Deus. Esse Deus que Asaf está exaltando aqui é o meu Pai. É o seu Pai, é o nosso Pai. Asaf aqui, quando fala com ele, Deus poderoso, despedaçou o arco, a lança, né? Fez isso, fez aquilo, né? Assustou os povos, derrotou os povos. Esse Deus que ele está falando ali é meu Pai, é seu Pai. Então vamos ter o temor dele, que nós vamos ver as vitórias acontecerem. Em relação aos filhos de Deus, que caminham em sua presença e vivem no reino, o temor opera ao contrário dos filhos das trevas. A Bíblia menciona em centenas de versículos que o temor do Senhor é algo tremendamente positivo para os filhos. Para nós o temor é reverência, respeito, amor, alegria, desejo de estar com Ele. Que maravilha! Você chegar na presença de Deus e assim, Senhor, estou muito feliz, muito alegre, porque estou na Tua presença. Reconheço, Senhor, o meu estado pecaminoso. Reconheço, Senhor, que eu realmente falho muito, Senhor, mas eu te amo e quero estar na tua presença, meu Pai. Perdoa os meus pecados, meu Senhor, me ajuda a ter vitória, me ajuda a vencer a carne, me ajuda a vencer as tribulações da vida, as dificuldades, os obstáculos, me ajuda, meu Pai, porque eu sou fraco, mas o Senhor é poderoso e eu quero estar sempre com o Senhor. Qual é o pai que não vai aceitar o filho, irmãos? É uma bênção tremenda, né? O temor nos torna adoradores. Enquanto o pecador tem medo de Deus, nós nos tornamos adoradores. Enquanto os pecadores possuídos do temor de Deus tentam fugir dele, o temor do Senhor nos filhos cria o desejo de se aproximar mais e mais dele e se tornar um verdadeiro adorador. É notável como a mesma palavra no mundo espiritual produz dois efeitos contrários: um efeito positivo em mim, em nós, um efeito negativo nos incrédulos. E o que foi que aconteceu em Jerusalém em relação ao temor? Foi exatamente isso que ocorreu na cidade de Jerusalém, quando a igreja estava dando os primeiros passos. O temor que caiu sobre a cidade toda, né, e as demais regiões, se espalhando para outras cidades, atingiu não somente aos novos crentes, mas também aos incrédulos, notadamente os líderes religiosos, os rabinos, né, os líderes políticos, os líderes de seita, daqueles grupinhos, saduceu, fariseu, essênio, zelote, todos eles, que dominavam Israel. Na igreja o temor era de regozijo, se alegravam. A igreja parecia, irmãos, a impressão que a gente tem, que a igreja de Jerusalém, quando ela estava adorando a Deus, era tanta alegria, mas tanta alegria, que parecia um bando de crianças num parque se divertindo. Alegre, cantava, glorificava, exaltava. É uma experiência maravilhosa quando a gente vai a Israel hoje e você, no Shabat, no final do Shabat, no sábado à tarde, você fica ali pelo centro de Jerusalém, ali na rua Ben-Yehuda, ali perto da entrada, de uma das entradas principais do muro, né? É um lugar assim bem central mesmo. Você, quando dá 6 horas mais ou menos que termina o Shabat, aquele monte de judeu vem para o meio da rua, mas vem cantando com uma alegria, num fervor, e pulando, e se abraçando, e tocando, tocam harpa, tocam guitarra, tocam acordeão, tocam tudo, mas é uma festa tremenda todos os sábados. Não é uma vez por ano, não. Terminou o Shabat, vem aquele monte de gente se alegrar, parece um bando de gente do jardim de infância, fazendo sabe o quê? Adorando a Deus no meio da rua. Que maravilha, é uma experiência maravilhosa. Você que um dia vai a Israel, você vai entender o que eu estou falando aqui agora. O judeu é um povo que sabe amar a Deus. Estou vendo aqui o Samuel Farjão aqui falando, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a Miriam escrevendo aqui. Então, é um casal de judeus da nossa igreja. Deus abençoe vocês poderosamente, Samuel e Miriam. Então, lá em Jerusalém aconteceu isso, né? Houve alegria, uma alegria muito grande em cima deles. O temor era o regozijo de estarem vivendo no nível mais elevado de vida, completamente oposto à religiosidade tradicional. O temor nos eleva, o temor nos levanta, o temor nos aproxima de Deus. O temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria, né? Então, o temor assustava e deixava inquietos que não aceitavam e combatia a nova doutrina que se espalhava, né? Poderosa e rapidamente, como fogo no capim seco. A opressão de Roma, aliada à opressão dos líderes religiosos, que insistiam em dominar o povo pelo peso da lei,
sem uma novidade de vida, contrastava com a alegria, unidade e mudança de caráter nunca vista antes. Eles não estavam, os incrédulos de Jerusalém, não estavam conseguindo entender nada do que estava acontecendo com aquela nova religião que surgia, aquele novo povo que surgia. Uma alegria contagiante, uma felicidade maravilhosa, uma falta de medo dos opressores, de Roma, de todo mundo, que eles estavam agora alegres e estavam aceitando enfrentar qualquer situação, porque quando você tem o temor de Deus, você não tem medo de nada nessa terra. O temor de Deus te fortalece, te faz um adorador. O temor de Deus aumenta a tua fé, aumenta a tua espiritualidade. O temor de Deus te dá uma garantia de que nada, nem a morte, pode te afastar da presença de Deus. Paulo tinha esse temor. Quando Paulo falou lá em Romanos sobre nada nos separará do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a morte, nem a vida, nada pode nos afastar do amor de Deus. O temor nos aproxima, nos gruda, o temor nos cola a Deus. Nós ficamos agarrados com Ele e Ele é agarrado conosco. Amém? Isso é temor de Deus. Uma das características, a quinta característica da igreja era o temor que a igreja de Jerusalém tinha. Temor que hoje você não vê em muitas igrejas por aí. É uma pena. E vocês sabem que eu estou falando a verdade aqui. Vocês sabem que eu não estou criando história, não. Vocês sabem que muitos homens de Deus hoje, muitas mulheres de Deus hoje, caminham na sua vida espiritual sem um pingo de temor a Deus. Pessoas são capazes de faltar à igreja num culto de adoração, de louvar a Deus, faltar por qualquer motivo fútil, né? Estou cansado, eu vou na praia, eu vou no futebol, eu vou aqui ou ali. Eles trocam uma adoração a Deus por qualquer coisa. Isso não é ter temor a Deus. Desculpe, mas é pura verdade, né? A sexta característica, né? A hora está passando, a hora passa muito depressa. Sexta característica, diz a palavra, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Daqui o negócio pegou. Ai, irmãos, irmãs, uma das características da igreja primitiva de Jerusalém, uma das características do modelo de igreja desenhado pelo nosso Pai, desenhado pelo Senhor, que Jesus Cristo trouxe e nos apresentou, uma das características dessa igreja era fazer prodígios, era fazer milagres. Você pega o livro de Atos, quantos milagres tem ali? Eu posso dizer mais ou menos para você, você lendo o livro de Atos, você vai encontrar cerca de 40 milagres, feito assim, narrado assim, aleatoriamente. Não é dizer que foi só 40, não. 40 que ficaram registrados. Mas aquela igreja, ela fazia milagre o tempo todo. Milagre é uma coisa normal, natural. Milagre era uma coisa que funcionava a todo momento. Os apóstolos andavam pela rua e na rua faziam milagres. Fazer milagre, fazer prodígio. Muitos prodígios, não eram poucos. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, como está faltando prodígio na igreja de hoje, como está faltando milagre na igreja de hoje. Eu fico, irmãos, entristecido quando eu vejo às vezes obreiros que não têm uma chamada de convicção profunda para ser apóstolo e querem ser apóstolos. Na verdade, quando eles não têm a unção apostólica, é apenas um pastor que resolveu se denominar apóstolo, mas não entende o que é o ministério apostólico, e às vezes se faz apóstolo, ele não sabe que uma das características do apóstolo é fazer milagre, é produzir milagre, é curar enfermos, é mostrar sinais, é fazer coisas grandes e poderosas. Não consegue entender isso. E olha, igreja desenhada pelo Senhor, ela tem que produzir prodígios e sinais. Igreja hoje não é meramente um lugar que tem uma reunião que você vai, se alegra e vai embora para casa. Ou seja, você vai vazio e volta vazio, vai vazio e volta vazio. Não. Se você vai para uma igreja e você não volta alimentado pela palavra, ou por sinais, ou por profecia, por qualquer coisa, se você não volta mudado, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que é com a igreja, não. De repente pode ser você também, entendeu? De repente é você que não está prestando atenção em nada, de repente a sua igreja é uma bênção tremenda, mas você que é um crente vazio, seco, não está acontecendo nada, toma cuidado. Mas igreja, quando você vai na igreja, quando você se reúne com os irmãos, quando a igreja se reúne, alguma coisa de boa tem que acontecer, alguma coisa de maravilhoso tem que acontecer algo que faça você voltar para casa com vontade de ter ficado na igreja.
Que pena que o culto acabou, que pena que eu tenho que ir embora para casa, porque estava tão bom. E quando às vezes você vê certos lugares que vai dando a hora, os cristãos começam a olhar para o relógio, começam a ver o relógio, começam a ir embora, começam a pegar o celular, começam a pegar a bolsa para ir embora, porque não tem nada ali que possa lhe atrair. Está faltando prodígios e sinais. Igreja, pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, está na hora de começar a fazer prodígio. Está na hora de começar a produzir milagre. Como é que está a tua igreja? Tua igreja tem muito enfermo? Se tua igreja tem muito enfermo, faz um culto um dia, faz um ato profético e cura, pastor, todos os membros da tua igreja. Faz uma oração, um culto de cura divina, só um culto só. Não é para fazer toda semana, não. Faz um, busca a cura para todo mundo e mostra sinais, mostra prodígio, que você vai ver o pessoal sendo abençoado em nome do Senhor Jesus. Aquela igreja, uma das características da igreja desenhada pelo Senhor é apresentar sinais de prodígio. Valéria Zerrade, minha filha, lá na Itália, no sul da Itália. Deus te abençoe, minha querida aí. Deus te guarde poderosamente. Não sai de casa, não. Fica dentro de casa, você e o Jamário, para não pegar coronavírus. Lá do sul da Itália, minha querida Valéria, filha da Sueli Zerrade, que também está aqui conosco. A mãe está assistindo aqui de Jacarepaguá e a filha lá do sul da Itália. Deus te abençoe, Valéria. Um beijão para você. Dá um beijão no Jamário também, que eu estou com saudade dele. Aleluia. Graças a Deus pela vida de vocês. Então, quando a gente não produz milagre, tem alguma coisa errada. E olha, irmãos, milagre não é sorte, milagre não é talvez. Não. Se você ora, se você busca uma unção, você vai fazer. Se você tem fé, pastor, você vai botar a mão em cima dos enfermos e vai curar, vai repreender. Tem que ser assim. Você não pode pensar que isso foi para aqueles homens, isso foi para aquele tempo, isso foi não sei para onde, isso é só o pessoal da Universal, é só o pessoal não sei da onde, é só o pessoal da Deus e Amor. Que é isso, mas você também pode fazer, rapaz. Começa a confiar, começa a acreditar, começa a entender que você é apóstolo, você é pastor, que se você partir para dentro, se você acreditar, se você tiver fé, tiver temor, você vai fazer prodígio, rapaz. Começa a acreditar, rapaz. Eu sei que você acredita em Deus, eu sei que você tem fé em Deus, você precisa acreditar em você também agora. Eu vou fazer em nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Eu vou fazer, eu vou pegar a minha igreja, vou botar ela para orar e vai começar a ter prodígio aqui dentro, começar a ter sinal aqui dentro. Quando você revolucionar a sua igreja e começar a fazer prodígios, o povo aparece rapidamente e você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? É uma poderosa consequência maravilhosa que aconteceu na igreja primitiva, quando começaram a acontecer os milagres abundantemente, né? Eles começaram a acontecer, as pessoas começaram a correr. Deixa eu te falar uma curiosidade. A mulher do fluxo de sangue, quando ela foi buscar Jesus Cristo, quando ela foi atrás de Jesus Cristo, você sabe que aquela mulher caminhou cerca de 40 quilômetros. Ela ouviu falar da fama de Jesus e foi atrás dele. Aquela mulher que tinha hemorragia, né? Tinha um fluxo de sangue contínuo. Aquela mulher sofrida, cansada, enferma, ela andou 40 quilômetros para chegar até onde ele estava para ser curada. Oh, glória a Deus, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O Sandro Gomes está dizendo aqui que o dínamo de Atos Apóstolos precisa ser executado. O dínamo, aquilo que faz a igreja funcionar poderosamente. Amém, Sandro. Deus te abençoe poderosamente. Os milagres não permitiam uma falha de desconfiança. Os milagres faziam com que as pessoas acreditassem. Porque os rabinos não estavam curando. Os saduceus, fariseus, essênios, zelotes, sei lá quem for, lá não estavam curando ninguém. Mas, de repente, aparece lá aquele bando de pessoas que tinham sido pescadores, gente do povo e tal, pregando uma palavra poderosa, orando e curando enfermo. Que maravilha, que coisa gostosa isso. Havia sinais na igreja, né? O coxo da porta do templo era deficiente desde o seu nascimento. Toda a cidade conhecia, toda a cidade. Pois durante muitos anos pedia esmola naquele mesmo lugar. Esse homem é curado, levanta-se e entra caminhando ou pulando. Eu não estou caminhando, eu estou pulando dentro do templo, né? E gritando, aleluia, aleluia, glória a Deus, sou curado, então, sinais, prodígios naquela hora. Saudade de você também, Sandro. Deus te abençoe poderosamente, meu filho. Os apóstolos não tinham apenas um título de apóstolos. Não tinham apenas um título. Nem viviam pelas igrejas reivindicando honra para si mesmo. Olha que coisa interessante. Hoje em dia eu vejo aí um monte de obreiro, quando vai na nossa igreja, não, tem que ser honrado, tem que ser honrado. Quero ver honra, honra. Meu amigo, você não foi chamado por Deus.
Você não foi ungido por Deus, você não foi ativado por Deus para andar, sair procurando honra numa igreja aqui, numa igreja ali, outra igreja. Que negócio de honra é esse, mano? Faz a obra de Deus, anda na presença de Deus, obedece a Deus, tem o temor de Deus, se converte, baixa a cabeça, anda direito na presença de Deus, que o nosso Deus vai te dar a honra que você precisa, que você quer, que você deseja. Ô, Leonor Quimas, Leonor, minha pastora, Ordem de Teresópolis, Deus te abençoe, minha pastora. Eita glória. Os apóstolos não tinham apenas um título, nem viviam pelas igrejas reivindicando honra para si. Eles operavam prodígios e sinais em favor da igreja, visando o estabelecimento do reino de Deus. Eles amavam fazer isso, eles davam a vida por isso, porque sabiam que estavam fazendo a coisa certa e andavam em obediência a Deus. A autoridade apostólica, meus amados irmãos, se manifesta, a autoridade que o apóstolo tem, se manifesta através de prodígios e sinais, e não através de autopromoção. Não é você aparecendo muito no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e sei lá mais aonde, por aí, no YouTube. Não é isso que vai te promover a ser um grande apóstolo. O que vai te levar a ser um grande apóstolo é na hora que você começar a fazer muitos milagres e prodígios, fica tranquilo que o próprio Deus vai te engrandecer. A autoridade apostólica não se manifesta através dos prodígios, se manifesta através dos prodígios sinais e não através da autopromoção. Você tem um chamado apostólico? Busque em Deus o poder e a unção para manifestar a glória de Deus no mundo através dos milagres que vão acontecer a partir da sua vida. É assim que funciona o apostólico na igreja primitiva. Meus irmãos, está chegando a hora. Eu disse para o meu auxiliar técnico, Cláudio, que eu não ia ultrapassar o horário hoje, porque está ficando muito comprido. E eu falei aqui dos três, no domingo passado, falei 3 características. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e perseveravam no partir do pão. Hoje, falei, perseveravam nas orações, havia temor e tinham prodígio, mais 3 características. Então, já dei 6 características. Na sexta-feira, nosso trabalho agora é sexta-feira, não é quinta não, é quinta foi a semana passada. É terça e sexta, às 5 horas da tarde. Então, sexta-feira, 17 horas, eu vou estar aqui para apresentar as últimas 4 características da igreja, completando o grupo de 10 características que estão no livro de Atos, que foi o modelo desenhado por Deus para que a igreja funcionasse na terra. Se você levar a sua igreja a viver essas 10 características, você terá uma igreja com a mesma quantidade de membros que tinha Jerusalém no seu começo. 3 mil, 5 mil, 8 mil. E olha que quando a gente fala 3 mil, 5 mil, na verdade era muito mais, porque naquele tempo o pessoal só notava os homens acima de 20 anos de idade. Mas tinha criança, tinha jovem, adolescente, idosos, tinha muita gente. Então a igreja realmente virou uma igreja poderosa. Então, se você, pastor, cultivar, eu vou mandar o estudo para você, se você ler, entender, mergulhar a cara na Bíblia, começar a estudar, se aprofundar, buscar a Deus, orar, ter temor, tenho certeza que Deus vai te abençoar, meu filho, minha filha. Deus vai te abençoar, apóstolo, apóstola, vai te abençoar e você vai ter uma igreja linda, poderosa e maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Então Deus te abençoe e eu vou ver se amanhã eu consigo liberar todos os estudos de uma vez só, tá? Eu acho que alguns ficaram faltando estudo, eu vou dar um presente especial para vocês. Eu vou fazer amanhã são 9, né? 9 estudos até amanhã. Acho que meu papel não está aqui, mas acho que são 9 mesmo. Então, 9 mensagens. Mas eu vou pegar, vou montar o conjunto de estudo, vou mandar um pacote só para todo mundo, para quem quiser, para você acompanhar o vídeo e o estudo e você se aprofundar. Porque estou aqui cumprindo a palavra que o Senhor me disse durante a quarentena: alimenta o meu povo, alimenta o meu povo, alimenta o meu povo. E é isso que eu estou fazendo aqui. E se Deus quiser, depois que nós resolvemos os problemas técnicos que nós vamos enfrentar aqui, vou liberar também as 10 mensagens curtas num pacote só, que você ouve em 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, você ouve cada uma delas e vai ser uma bênção tremenda, em nome de Jesus. Samuel, pastora Tânia, Misael, aleluia, Misael já botou aqui o e-mail dele aqui, eu quero também, aleluia, Deus te abençoe poderosamente, Misael. Vou mandar isso tudo para todo mundo e com certeza vai ser uma bênção tremenda, em nome de Jesus. T. Nunes, minha amada pastora T, Plástico Ventura também, graças a Deus, bendito seja o nome. Samuel Arboleda, do Peru, meu apóstolo. São bendiciones, meu amado hermano. Deus te bendiga em nome de Jesus, aleluia. Lá do Peru, lá de Lima.
Graças a Deus. O negócio foi longe, foi na Itália, foi no Peru, Estados Unidos. Antônio César Toledo, esse homem é uma benção, gosto muito dele. Eu nem conheço ele, já gosto dele. Lá de Potim, estou doido para encontrar com ele, que homem é fera na Bíblia. Cada palavra dele é tremenda. Vou beber muito da fonte dele, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, pastor Antônio, Deus te abençoe. Flávia, Deus te abençoe, Flávia. Entra a glória. Miriam Ventura, minha irmã, minha amada irmã, lá de Bangu, Deus abençoe. Também um abraço para o Marcelinho, lá em Bangu, Marcelinho, a Tati, Jane, todo mundo. Deus abençoe vocês poderosamente. Rapaz, é tanta gente hoje entrou gente demais aqui nesse negócio. Glória a Deus, aleluia. Ó, não se esqueça de dar um like aí no Facebook. E quando entrar no YouTube, você se inscreve no canal, que você vai ter mais vídeos lá, tá? Meu canal. Se inscreve no meu canal, dá um like lá também, um gostei, não sei como é que é esse negócio, mas aqui você dá. Derek Smith, minha apóstola de Boston, aleluia. Oh, Deus te bendiga, minha querida apóstola, minha hija querida. Essa tremenda hija, Deus te bendiga fuertemente. Apóstolo Erika, uma bendição tremenda para você. Estamos por 7 dias bajando mando de oração sobre tua vida e teu ministério. Deus te bendiga. God bless you, Derek Smith. Porque ela fala inglês e espanhol também, agora está aprendendo português. Deus te abençoe, minha filha, poderosamente. Flávia também, Deus é fiel. Oh, quanta gente, o negócio foi longe hoje, glória a Deus, aleluia. Sexta-feira, 17 horas, estamos aqui novamente para terminar as 4 características que falam. Márcia Ventura, de Tampa, na Flórida. Meu Deus, eu estou pregando para o mundo inteiro, Terica. Amém, Pai, Deus te bendiga, você também, grande bênção em teu coração. Pastor Felipe Moratório também já mandou e-mail dele aqui, ó, tá ligadão, ele é pastora Selma. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Flávia está respondendo para a Márcia, paz, bênção. Gente, é tanta gente, eu tenho que encerrar. Vamos encerrar em nome de Jesus orando. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, te rendemos graça de todo o nosso coração. Pedimos a tua bênção preciosa e poderosa por todo esse povo que nos assistiu nesta hora. E eu quero te pedir, meu Pai amado, que se alguma palavra saiu da minha boca e não te agradou, te entristeceu, eu te peço perdão publicamente agora, Pai amado, para que eu não emita opinião, não emita a minha palavra, mas que possa ter a pureza da palavra que sai da boca do Senhor, que está na Bíblia Sagrada para ministrar ao povo. Pai, o que eu quero é te dar toda a honra e toda a glória. Pai, todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo essa hora, eu entrego nas tuas mãos agora, eu te ofereço como uma oferta especial a honra e a glória desta palavra, desta transmissão, a honra e a glória, toda ela pertence a ti, meu Pai, que és o único digno de receber toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus. A Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, e sexta-feira estaremos juntos novamente aqui para continuar essa bênção poderosa. Um grande beijo no coração de vocês e sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. A partir de agora é o meu técnico, Cláudio, Cláudio, que vai começar a trabalhar para daqui a pouco distribuir essa transmissão para todo mundo em nome do Senhor Jesus. Um beijão para todos e todo mundo fica em casa esperando e sendo abençoado para não ter problema nenhum em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo e até sexta-feira, se Deus quiser.